Você sabe como funciona a aposentadoria por pontos? A aposentadoria por pontos é uma modalidade de aposentadoria onde o contribuinte precisa completar uma determinada quantidade de pontos correspondente à soma da sua idade com o seu tempo de contribuição. Esta modalidade de aposentadoria ainda existe, porém foi muito modificada pela reforma da Previdência e pode ser a melhor opção de aposentadoria para o seu caso, a depender do seu histórico previdenciário. Meu nome é Danilo Lemos, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e agora eu vou explicar como funciona a aposentadoria por pontos, quais são os seus requisitos e como saber se ela vale a pena para o seu caso. Antes de explicar o que é aposentadoria por pontos, eu vou pedir que você se inscreva no canal e que curta e compartilhe este vídeo. Isto vai permitir que você continue sendo informado sobre os seus direitos e que este conteúdo possa chegar a mais pessoas. A aposentadoria por pontos é uma modalidade de aposentadoria cujos requisitos exigem uma quantidade mínima de pontos, correspondente à soma da idade com o tempo de contribuição do contribuinte. Imagine, por exemplo, uma pessoa com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Esta pessoa possui 90 pontos, 60 mais 30, para fins de aposentadoria por pontos. A aposentadoria por pontos foi criada por uma lei de 2015. Inicialmente, o objetivo era incentivar aquelas pessoas que já haviam cumprido os requisitos da antiga aposentadoria por tempo de contribuição a esperar mais alguns anos para dar entrada na aposentadoria. É que antes da reforma, para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisava completar 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. Não havia idade mínima. E isso permitia que as pessoas que começavam a contribuir muito cedo se aposentassem ainda bem jovens. E o governo não quer que ninguém se aposente muito cedo, porque entende que isso acaba gerando um gasto maior para a Previdência Social. Então foi criado o fator previdenciário. Não sei se você sabe o que é fator previdenciário, mas eu vou deixar um link na descrição com uma explicação bem completa sobre esse assunto. Em linhas gerais, fator previdenciário é uma fórmula matemática cujo cálculo depende do tempo de contribuição, da idade e da expectativa de vida do contribuinte. Quanto menor a idade e o tempo de contribuição, menor será o fator previdenciário. E como havia a incidência do fator previdenciário sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa que se aposentava mais jovem acabava recebendo um benefício bem menor por causa do fator previdenciário. E a aposentadoria por pontos permitia escapar deste fator previdenciário. Ou seja, ao atingir uma quantidade mínima de pontos, a legislação previdenciária permitia ao contribuinte se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. Vamos supor, por exemplo, que o fator previdenciário de uma determinada pessoa era 0,7 e que a média dos seus salários de contribuição eram de R$4.000. Com o fator previdenciário, ela receberia apenas 70% destes R$4.000 na sua aposentadoria. Sem o fator previdenciário, ela poderia receber os R$4.000 integrais. Após a reforma da Previdência, ainda existe a aposentadoria por pontos, mas não tem mais nada a ver com essa regra antiga. Essa regra ainda é importante, mas somente para aquelas pessoas que cumpriram os requisitos da aposentadoria por pontos antes da reforma da Previdência, em novembro de 2019. E tem muita gente que cumpriu os requisitos da aposentadoria por pontos antes da reforma, mas deu entrada na aposentadoria de forma errada e está recebendo uma aposentadoria com fator previdenciário em vez da aposentadoria por pontos. E estas pessoas precisam fazer uma revisão de aposentadoria. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com uma explicação completa sobre a revisão de aposentadoria, porque este assunto é bem complexo e eu ainda vou gravar o vídeo inteiro apenas falando sobre isso. Voltando para a aposentadoria por pontos especificamente, a reforma da Previdência a transformou em uma regra de transição da antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a reforma da Previdência acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, mas criou 4 regras de transição que ainda permitem a aposentadoria por tempo de contribuição para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes da reforma da Previdência. A regra do pedágio de 50%, a regra do pedágio de 100%, a regra da idade progressiva e a regra da aposentadoria por pontos. Eu também vou deixar um link na descrição com uma explicação completa sobre cada uma destas regras, mas o que você precisa saber por enquanto é que a aposentadoria por pontos ainda existe, mas agora tem uma finalidade diferente, que não é mais simplesmente fugir do fator previdenciário. Agora a aposentadoria por pontos é uma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Após a reforma da Previdência, está cada vez mais difícil cumprir os requisitos da aposentadoria por pontos, mas se você conseguiu cumprir estes requisitos antes da reforma da Previdência, ainda pode se aposentar ou obter uma revisão de aposentadoria com base nas regras antigas, como eu disse antes. No mundo previdenciário, isto se chama de direito adquirido. Por outro lado, se
se você não cumpriu integralmente os requisitos da aposentadoria por pontos antes da reforma, deve cumprir os novos requisitos desta aposentadoria. Quando a aposentadoria por pontos foi criada em 2015, para ter direito a ela, a contribuinte mulher precisava completar 30 anos de contribuição e 85 pontos. Já o contribuinte homem precisava completar 35 anos de contribuição e 95 pontos. Lembrando que esta quantidade de pontos era a soma da idade com o tempo de contribuição. Então, por exemplo, um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade tinha 95 pontos e já podia se aposentar com base nesta regra. Já se ele tivesse 36 anos de contribuição e 59 anos de idade, também poderia usar esta regra, já que 36 mais 59 também dá 95. Era a mesma lógica para homens e mulheres, mas os homens precisavam de 95 pontos e as mulheres de 85 pontos. Em 2019, a quantidade mínima de pontos aumentou para 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens. E aí veio a reforma da Previdência e ainda criou um aumento progressivo desta quantidade mínima de pontos ano a ano. No caso dos homens, a quantidade mínima de pontos passou a ser de 96 pontos em 2019, com aumento de 1 ponto por ano até atingir 105 pontos em 2028. E para as mulheres passou a ser de 86 pontos em 2019, com aumento de 1 ponto por ano até atingir 100 pontos em 2033. O tempo de contribuição continua o mesmo, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres, mas a quantidade mínima de pontos vai aumentando ano a ano. Em 2022, a mulher já precisa de 89 pontos e o homem de 99 pontos, e cada vez está ficando mais difícil cumprir os requisitos desta aposentadoria. Assim como os requisitos, o valor da aposentadoria por pontos também foi modificado pela reforma da Previdência. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria por pontos tinha uma das melhores regras de cálculo de toda a Previdência Social. Infelizmente, a reforma da Previdência mudou isso, e agora a regra de cálculo da aposentadoria por pontos é a mesma da maioria das demais aposentadorias do regime geral. Antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por pontos era equivalente a 80% da média dos seus maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Não havia incidência de fator previdenciário e de nenhum outro fator de redução. Por exemplo, se sua média salarial fosse R$5.000, o valor da sua aposentadoria seria de R$5.000. A partir da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por pontos passou a ser equivalente a 60% da média dos salários de contribuição a partir de julho de 94, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos no caso dos homens ou de 15 anos no caso das mulheres. Ou seja, agora nem sempre o valor da aposentadoria por pontos será equivalente a 100% da sua média salarial. Na verdade, o valor da aposentadoria por pontos só será equivalente a 100% da sua média salarial no caso dos homens com mais de 40 anos e das mulheres com mais de 35 anos de contribuição. Acho que deu para entender, mas eu também vou deixar um card aqui em cima e um link na descrição do vídeo com uma explicação completa sobre como calcular o valor da sua aposentadoria. Tudo isso que eu falei até agora sobre a aposentadoria por pontos vale para os contribuintes da iniciativa privada, ou seja, para aqueles trabalhadores que contribuem com o INSS. Mas também existe uma aposentadoria por pontos para os servidores públicos filiados a um regime próprio, mas é uma aposentadoria bem diferente dessa que eu falei até agora. Antes da reforma da Previdência, já existia uma espécie de aposentadoria por pontos para os servidores públicos com ingresso no serviço público até 16/12/98 e que pretendiam se aposentar com integralidade e paridade. Era uma forma de o servidor público com ingresso no serviço público há mais tempo se aposentar com integralidade e paridade sem precisar de uma idade mínima. Depois da reforma, a aposentadoria por pontos também virou uma regra de transição para os servidores públicos. Para ter direito à aposentadoria por pontos, o servidor público homem com ingresso no serviço público antes da reforma precisa cumprir 61 anos de idade até 31/12/2021 ou 62 anos após esta data, 35 anos de contribuição, 96 pontos mais 1 ponto por ano a partir de 2020 até chegar ao total de 105 pontos em 2028, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. Já a servidora pública mulher vai precisar cumprir os seguintes requisitos: 56 anos de idade até 31/12/2021 ou 57 anos após esta data, 30 anos de tempo de contribuição, 86 pontos, mais 1 ponto por ano a partir de 2020, até chegar ao total de 100 pontos em 2033, 20 anos de serviço público, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. Ou seja, diferentemente da aposentadoria por pontos do INSS, a aposentadoria por pontos dos servidores públicos ainda exige uma idade mínima, mas é uma idade mínima reduzida em relação à idade mínima da regra definitiva, que é de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Ou seja, a aposentadoria por pontos é uma saída para que os servidores públicos ainda possam se aposentar um pouco mais jovens. Agora que você já sabe o que é e quais os requisitos da aposentadoria por pontos, precisa entender quando ela vale a pena para o seu caso. Como você deve ter percebido, a aposentadoria por pontos é apenas uma modalidade de aposentadoria em tantas outras atualmente
atualmente existentes. E para algumas pessoas, ela pode ser muito vantajosa, permitindo uma aposentadoria mais cedo ou com um valor maior. Porém, para outras, pode existir outras regras melhores. Antes de decidir se a aposentadoria por pontos vale a pena para o seu caso, você deve responder aos seguintes questionamentos. Primeiro, quais as regras de aposentadoria são aplicáveis ao seu caso? Segundo, existe alguma regra cuja forma de cálculo seja mais vantajosa do que a aposentadoria por pontos para o seu caso? Terceiro, você vai cumprir os requisitos desta regra antes ou depois de cumprir os requisitos da aposentadoria por pontos? Por último, se optar pela aposentadoria por pontos, quanto vai deixar de receber até a concessão? A aposentadoria por pontos vale a pena sempre que for a primeira cujos requisitos você pode preencher e desde que não compense aguardar cumprir os requisitos de nenhuma outra com regra de cálculo melhor. Ou seja, você precisa fazer uma análise completa sobre o seu caso antes de decidir se vale a pena ou não a aposentadoria por pontos. Após analisar a fundo o seu caso e estudar detalhadamente cada uma das regras de aposentadoria existentes, você estará apto para decidir se vale a pena ou não a aposentadoria por pontos. Mas você também pode contar com a ajuda de um advogado especialista em aposentadoria para ajudar nesta análise. Até por isso, eu estou deixando na descrição deste vídeo um link com o contato do nosso escritório, caso você tenha interesse nesta análise mais aprofundada sobre o seu caso. Por hoje é isso. E mais uma vez, eu espero que você tenha gostado da explicação sobre os seus direitos e que o vídeo tenha ajudado de alguma forma. Peço também que você curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço, até mais!